E aí, meus amigos, voltamos para a segunda parte da nossa aula. Então, agora nós vamos falar sobre os canais de comunicação. Você já ouviu falar sobre os canais de comunicação da PNL? Então, eu vou explicar assim o quanto eles são importantes. Na verdade, todo meio de comunicação é muito importante. Mas não basta a gente entender apenas a forma com que nós captamos as informações pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, mas através da intensidade desses filtros é como nós devemos criar a representação interna. Quando nós falamos em criar uma representação interna, nós estamos falando da forma visual, a forma visual ao qual eu compreendo. Então, se eu começo a adaptar essa linguagem para as interações, eu estou indo pelo lado auditivo. Mas, se eu começo a mexer com as sensações da comunicação, aí eu começo a falar do lado sinestésico. Assim nós vamos traduzindo as nossas experiências de vida, a forma como nós nos comunicamos. Através disso nós chamamos de canais representacionais da PNL. A forma com que nós nos representamos. Se eu sou sinestésico, se eu sou auditivo, se eu sou visual. Vejam só, imagine só você uma caneta. Tá, não é para imaginar a caneta azul, imagina a caneta preta. Certo. Como é a textura dessa caneta? Isso, tá. Agora, para você que é visual, eu sei que você quer ver essa caneta. Eu sei que você precisa ver. Eu sei que você que é sinestésico, você quer tocar, você quer sentir. Para você que é auditivo, você já contemplou-se apenas ouvindo a caneta. É desta forma com que nós vamos buscando as nossas experiências de vida. Através disso é que nós vamos notando o que nos completa, qual é o sentido de eu me comunicar, como que eu vou entendendo tudo isso. Cada pessoa tem uma forma de se comunicar, seja ela visual, seja auditiva ou sinestésica, mas é importante que eu entenda qual é a mais eficaz para a minha pessoa, mesmo eu me comunicando das três formas. Mas cada pessoa ela se contempla muito mais de uma forma. E às vezes isso está no jeito de falar. Ouça bem. Essa pessoa, quando ela fala assim, ouça bem, você pode notar, ela é auditiva. Ouça bem o que eu estou te falando. Ela é auditiva. A pessoa que ela é visual, você está vendo o que eu estou te falando? Gente, a fala, você não precisa nem falar nada, né? É só você falar. Ela quer que você veja o que ela está falando. Ela quer que você veja olhando nos olhos dela. Essa pessoa ela é visual. Você está sentindo o meu tom de voz? Você está sentindo a forma com que eu estou falando? Essa pessoa ela é sinestésica. Se você observar, quando eu falei, algumas vezes eu falei com você assim, você está sentindo isso? Você nota isso? O que eu falo muito e mexo com você porque eu faço com que você se represente dentro das minhas falas. Quando eu falei que você imaginou logo uma caneta azul, quem disse? Mas eu quis trabalhar isso em você. Eu sou muito sinestésico. Eu gosto desse negócio de tocar. Isso me complementa. Eu gosto desse relacionamento entre ver, falar e também tocar. Eu gosto de um abraço. Eu gosto de um aperto de mão. Eu gosto de olhar nos olhos, mas o fundamental antes é eu dar um aperto de mão para saber como que é a pressão dessa pessoa, como que ela me recebe. Então, o sinestésico ele tem vai muito mais além do que só um toque. Ele tem que experimentar, ele tem que sentir, ele tem que cheirar. É aquele tipo quando você fala uma coisa pro brasileiro, ó, tá aqui a caneta. Aí a pessoa diz assim, não, deixa eu pegar, porque eu sou brasileiro. Eu preciso pegar para ver, para notar.
para compreender. Então, essas formas, elas buscam entender que somos visuais, auditivos e sinestésicos. Mas, antes de tudo, nós precisamos recordar que qualquer um é perfeito dentro das suas condições. Não é que porque por eu ser sinestésico, que você que é auditivo, você é inferior que eu, não. Às vezes você é muito mais superior, porque você consegue ouvir com sensibilidade. Você tem a sensibilidade de ouvir coisas que às vezes eu não tenho. Ah, não, mas eu sou visual. Então você consegue enxergar muito mais além uma fotografia do que eu. Você consegue enxergar muito mais além esse quadro aqui que você está vendo agora do vídeo do que eu. Então você consegue enxergar detalhes. Então cada um de nós traz um recurso. Cada um de nós tem um aprendizado para ensinar e para receber também esses aprendizados. Tudo depende da forma com que você recebe. Tudo isso depende da sua memória, da forma com que você age. Não há uma ferramenta pronta. Não há um método correto. Basta você compreender. Basta você ter a sensibilidade de ver que eu assimilo de um jeito, você assimila do outro. A pessoa que está do seu lado, seu companheiro, seu colega de trabalho, seu marido ou esposa, ela compreende de uma outra forma. E assim a gente vai levando a vida. Assim a gente coloca a mão na massa e começa a escrever. Você viu o detalhe do sinestésico? Coloca a mão na massa, ele tem que sentir, ele tem... E essas ferramentas, às vezes eu me policio para eu não ficar sendo muito forçado no lado sinestésico. Mas é uma coisa que está dentro de mim, é uma coisa que está dentro de ti. Mas quando eu falei colocar a mão na massa, você já imaginou o que era esse colocar a mão na massa? Não era colocar a mão numa bacia cheia de massa, mas sim compreender que é possível fazer, dentro da sua visualização, fazer o negócio a fluir, fazer com que o seu objetivo seja alcançado quanto cidadão. Fazer a compreender que o seu medo, ele tem que ser superado. E aí, você tem medo de quê? Agora, por falar em comunicação, deixa eu fazer um teste legal aqui para você que está assistindo essa aula. Na verdade, nem é com você que assiste essa aula, mas é muito mais com aquele que diz que assiste e não assiste. Eu gostaria que você escrevesse lá no grupo o seu nome e de onde você é, tá bem? Então, quando você escrever lá no grupo, eu sou Valmir de Maringá. Então, você vai saber que eu assisti esse vídeo. E se você escreveu lá, eu vou saber que você assistiu esse vídeo também. Porque eu recebo mais de 100 chamadas que, olha, gostei demais da aula de hoje, gostei demais dos vídeos, mas nem assisti o vídeo. Porque você olha a primeira aula, parece que tem 50 e poucos visualizações. Para 400, 350 não assistiram. Então, nós temos que ser sinceros. Ninguém é obrigado a assistir. Ninguém é obrigado a ficar no grupo. Ninguém é obrigado a estar aqui. Mas apenas respeitando a você que assiste. Para você saber quem são realmente as pessoas que estão com você. Coloque lá seu nome e a sua cidade. Que aí eu vou saber que você realmente assistiu essa aula, tá bem?